Vamos então ao projeto Bate Papel Legal, uma conversa sobre os livros de literatura da instituição SEMAR com a professora Thelma dos Santos. Gente, bom dia. Então, estamos aqui para apresentar um trabalho que foi realizado no projeto Recriando Caminhos. Então, essa atividade que nós vamos fazer é uma variante do projeto, porque o projeto já existia. Tá? Então, eu inicio aqui com a mensagem de Rudolf Steiner, que diz assim: aprender é praticar, praticar é repetir, repetir é ganhar experiência, experiência é crise, crise é prova, prova é fortalecimento, fortalecimento é liberdade, liberdade é criar do nada, criar do nada é transformar, transformar é o caminho e o fim ao mesmo tempo. Então, esse rapaz ele foi filósofo, educador, artista e esoterista. Então, meu trabalho todo, depois que a gente realizou essa variante do projeto Recriando Caminhos, eu comecei a pesquisar sobre ele e vi assim, que o meu trabalho foi muito de acordo com as ideias dele. Tá? Então, o nome do projeto, o nome da variante é Bate-Papo Legal, uma conversa com os livros. A atividade foi realizada com as crianças assistidas pela ONG Recriando, no projeto Recriando Caminhos. A ONG foi criada em 2001 pela senhora Eliane Aquino, a primeira-dama hoje do Estado de Sergipe. O objetivo do projeto era manter as crianças na escola com sucesso. Então, ela criou esse projeto. Os meninos vão para a escola, estuda no horário normal e no outro horário ele vai para o projeto. O projeto Recriando Caminhos oferece diversas oficinas. Baú de leitura, orientação de estudos, capoeira, flauta doce, dança, futebol e karatê. Essa variante do projeto foi realizada na oficina Baú de Leitura, no Instituto e Creche Menino Jesus e no Lar Fabiano de Cristo. Então, são as instituições que existem próximas às escolas onde eles estudam. São alunos das unidades de ensino da EMF Oviedo Teixeira, jornalista Orlando Dantas, Sabino Ribeiro, Oscar Nascimento e José Antônio da Costa Melo. Como eu já falei, essas escolas elas ficam próximas às instituições. Então, a instituição e creche Menino Jesus, ela fica lá no bairro Olaria, fica bem na rua do Colégio Oviedo Teixeira. E o Lar Fabiano de Cristo fica ali no Getúlio Vargas, que hoje não está mais, ela foi fechada e vai ser construída lá no Santa Maria. Então, construindo uma sede nova para atender aquela comunidade do Santa Maria. O objetivo do baú de leitura é despertar o interesse das crianças e dos adolescentes pela leitura, a partir de uma metodologia que estimula o desenvolvimento crítico e reflexivo, com vista à construção do conhecimento de forma participativa. O projeto Baú de Leitura propõe o desenvolvimento da leitura através do motes. Então, o baú ele possui 3 motes. Então, o mote número 1, o mote 2 e o mote 3. Então, a leitura do livro dos baús ela tem que ser seguida naquela sequência. Os motes são eixos norteadores que orientam a escolha do acervo que compõe o baú. Então, no mote 1, a gente trabalha a identidade cultural. Então, todos os livros desse mote, ele retrata a identidade cultural. Então, aqui tem alguns livros que estão no mote. Então, por exemplo, Maria vai com as outras. Bom dia, todas as cores. Então, são livros nesse sistema. Vale lembrar também que os livros que o baú, eles são formados por letras. E esse baú, ele corresponde à idade leitora da criança. Então, não é a idade cronológica. Mote 2, a natureza e o meio ambiente. E mote 3, nós e os outros. Antes de dar início às leituras dos livros do baú, eu realizei diversas atividades em rodas de conversa para descobrir os acervos que faziam parte do repertório das crianças. Por quê? Porque eles iam tranquilamente assistir às aulas de capoeira, ia para as aulas de flauta doce, ia para as aulas de dança, mas quando chegava nas aulas de baú, era um problema. Então, nós começamos a trabalhar desde 2001. Então, a leitura corria. Então, era difícil convencer os meninos a trabalhar com o baú.
Então, quando nós começamos em 2001, e aí a cada momento, a cada ano, eu ia mudando as dinâmicas até chegar, nas metodologias, até chegar nesse projeto que eu realizei, Bate-Papo Legal, essa variante. A clareza dos objetivos, eu já tinha clareza dos objetivos da ONG, do projeto Recriando o Caminho também, e do baú de leitura. Então, eu levei em consideração 4 pontos de suma importância. O primeiro seria que eles gostassem das oficinas de baú de leitura como eles gostavam das outras. A segunda foi que tivesse a consciência de cada momento das oficinas. Porque tinha horas que ele dizia, tia, não deixa eu assistir a aula de baú hoje não, que eu vou para a de dança. Então, tinha essa problemática. E a outra foi que eles gostassem também dos livros e das leituras. Que eles não gostavam da oficina era exatamente por causa de baú de leitura, era por causa do livro. E que participasse das atividades que serão realizadas na oficina do baú de leitura. Pois não? Aí eu fui observar, fui ler um pouquinho sobre Bartolomeu Campos de Queiroz, e ele disse assim, que ler é somar-se ao mundo, é iluminar-se com a claridade do já decifrado. Ele disse também que ler é encantar-se com as diferenças. Mas como fazer isso? E Magda Soares, doutora em didática, disse que quando buscamos incutir no outro a paixão da leitura literária, seria necessário respeitar os momentos em que esse outro se encontra, em sua trajetória de amadurecimento literário. Então, eles não tinham isso aí que Magna está falando. E aí foi quando começa, eu ainda estava no processo de observar o que fazer, tá? E Ezequiel Teodoro disse, não há como negar que a escola, enquanto instituição encarregada pela formação educacional das novas gerações, exerce um papel de máxima importância no processo de preparação dos leitores. Nesses termos, pode ser afirmado que é um ensino de qualidade, atendendo a critérios de excelência, segue-se a formação de leitores maduros, com competências suficientes para caminhar livremente pelos múltiplos quadrantes do mundo da escrita. Então, é preciso fazer algo diferente que ninguém ainda não fez, disse Maria de Norá no livro, o livro na sala de aula. Então, vale lembrar que as turmas eram formadas, como eu já falei, por idade leitora. E eu trabalhava com 2 baús em diferentes instituições. Era o mesmo baú, o baú L. Só que no Lar Fabiano de Cristo era uma turma, e no Instituto e Creche Menino Jesus também era outra turma. Bom, com as atividades, foi descoberto que os livros mais conhecidos deles eram os livros didáticos e os livros de historinha. Como eles chamam? Eles não chamam livro, literatura, eles chamam livro de historinha. Então, foi dito a eles que os livros didáticos aprendemos o conceito de coisas. E os livros que estavam dentro do baú eram os livros de histórias, que são chamados de literatura. São livros que fazem a gente sonhar, viajar, receber vento no rosto e no corpo inteiro. Com o nome da oficina baú de leitura, surgiram diversos questionamentos, tipo, eu vou ficar o dia inteiro, quer dizer, eu fico na escola a manhã inteira. Quando for à tarde, eu vou também ter que ler os livros todos desse baú. Isso não vai dar certo. E tantas outras coisas. Meninos que abriam assim, ó, os braços e as pernas para não entrar na sala chorando, porque não queria assistir a aula de baú de leitura. Isso estava me causando uma angústia, porque quando eles iam, eu estava vendo uma bruxa chorando porque não queria. Quando me viam fora da escola, me abraçava, beijava, mas quando chegava na hora do baú, eu já estava ficando angustiada com essa situação. Então, a primeira etapa que nós fizemos foi a etapa da informação. Aí é onde já começa o bate-papo legal, que é a variante. Então, a primeira etapa foi o da informação, foi mostrar para eles a atividade de cada oficina. O que é que você vai fazer no baú de leitura? O que é que você vai fazer na orientação de estudos? Eu trabalhava com o baú de leitura, 2 baús, e com orientação de estudos ou reforço. O que eles faziam na oficina de karatê, de dança, toda essa conscientização, que foi essa primeira parte da informação. Na segunda etapa, foi o da imaginação. Imaginar quais seriam os livros existentes no baú. Aí foi quando eu descobri que os livros que ele pedia, que falassem ou que desenhassem. Então, desenhos belíssimos, tudo livro de matemática, português, história e geografia. Então, eu já sei o caminho
que vou seguir. Aí quando eu chamo de variante, porque eu fui variando a cada dia no planejamento. A terceira etapa foi a exposição de livros. Então, a gente colocou várias exposições de livros para mostrar para eles o que era cada uma exposição, para mostrar para eles o que era que continha em cada livro. A quarta etapa foi uma leitura do texto de Daniel Pennac, que eu faço já a leitura com vocês, que eu vou fazer uma interação com a plateia, tá? A quinta etapa foi perguntar a eles o que era um livro, o que é um livro. E deixava que eles refalassem muito, trabalhavam em rodas. É importante que a gente entenda esse trabalho em roda, que é interessante até para desmanchar o formato da sala de aula, que era uma atividade diferente. Eu não queria que eles chegassem lá no projeto, é uma sala de aula. Então, eu chegava cedo e arrumava a sala de várias formas, que eles ficavam... Por que está diferente? Exatamente, era esse trabalho que a gente pretendia fazer. A sexta etapa foi perguntar e informar os tipos de livros, e a outra etapa foi perguntar o que tem dentro do livro. A oitava etapa foi a apresentação do baú, com o manuseio do acervo e, posteriormente, as propostas do baú, que seriam as leituras ou as contações de história. Bom, tá certo. Em um mundo como o nosso, atolado de profunda crise cultural e em plena transformação de valores básicos da sociedade, tive a vontade e a interação de fazer algo para dar prazer, para que houvesse a interação participativa da criança com a literatura infantil. Então, foi um trabalho que durou praticamente 2 meses e meio, mas ele foi de forma sequenciada, tá? Agora eu vou descer, que eu vou fazer uma atividade com vocês aqui prática. Me dê licença, tá? Está distribuindo aí. Bom, quando eles falaram que não queria assistir a aula de baú de leitura, porque não queria ler, nem queria aula de reforço. Então, quem me ajudou muito nesse bate-papo legal foi Ricardo Azevedo. Então, aqui tem uma história de um homem que não sabia ler. Nesse livro aqui, Se Eu Fosse Aquilo. Então, peguei aqui a história para ele do homem que não sabia ler e contei. Então, é a história de um menino que vem da escola e vê um homem sentado. E aí, aquele menino fica observando aquele homem sentado o tempo todo. Aí ele começa a conversar com o menino, com o homem. E o homem diz para ele que está naquela tristeza porque não sabe ler e quer escrever uma carta. Então o menino se senta e começa a escrever a carta para o homem. Aí eu contei essa história para eles e li o texto. Pronto. Me dê essa folha, por favor. Aí. Tá, obrigada. Aí no segundo momento tem aquela parte que eu falei da carta de Daniel Pennac. Vocês têm aí na primeira folha, não tem? Olha, o tempo já está se esgotando, se não der tempo eu não faço tudo. Mas eu queria fazer essa leitura com vocês da carta de Pennac. Pode ser? Vamos lá? 1, 2, 3, já. Excelentíssimas crianças. Vamos ler mais alto? Pronto, então eu fiz a leitura primeiro desse texto de Pennac, disse para eles quem era Pennac, que era um escritor. Tem um livro de Daniel Pennac como romance, tem lá na biblioteca do SEMAR, pode pegar emprestado, e lá tem os direitos do leitor. Então, fizemos a leitura, depois li de novo com eles, e eu trabalho muito com leitura coletiva, ou seja, como eles ainda não sabiam ler, eu faço a leitura e peço com que eles repitam comigo. Mas eu levo também um texto para cada um. Eu coloco em letras maiores e mando eles colocar o dedo em cima, que é uma forma de estimular a leitura. No segundo momento, eu perguntei para eles o que era um livro. Foi aquilo lá que eu falei. Então, esse rapaz aqui, Elias José, me ajudou muito. Eu perguntei o que era um livro, ouvi o que é que eles tinham a dizer. E depois, tem um rapaz chamado Elias José, que escreveu um livro, que ele é escritor, que ele denominou o livro de Caixa Mágica de Surpresa,
que tem aí versos de Elias José, que ele diz em forma de versos o que é um livro. Vocês têm aí também, vamos lá. Elias José, 1, 2, 3, já. Um livro é uma beleza. É caixa mágica só de surpresa. Um livro parece mudo, mas nele a gente descobre tudo. Um livro tem asas longas e leves, que de repente levam a gente longe, longe. Um livro é parque de diversões, cheios de sonhos coloridos, cheios de doces sortidos, cheios de luzes e balões. Um livro é uma floresta, com folhas e flores, e bichos e cores. É mesmo uma festa, um baú de feiticeiro, um navio pirata no mar, um foguete perdido no ar. É um amigo em companheiro. Então, fui lá para o segundo momento e disse, tem outro texto aí que eu não tenho, que é da nossa amiga, e disse para ele, Lígia Bojunga, que ela diz também o que é livro. Livro, a troca. Não tem aí? Tem tempo ainda? Já passou, foi? Ah, peraí. Gente, deixa eu... Não, eu não vou passar tudo, não. Aí tem esse aí, livro, a troca. Conversei com eles também sobre o livro A Troca, li, fiz essa leitura com eles e depois fui para o segundo momento. Depois que eu vi o que eles diziam. Tipos de livro. Então, esse rapaz aqui, de novo, ó, Ricardo Azevedo, me ajudou bastante, que tem um livro dele chamado Livros de Papel, que tem um texto aí que chama Tipos de Livros. Vocês estão vendo aí? Pronto, não vamos fazer a leitura. Então, conversávamos bastante sobre sair para ouvir a opinião deles e dizer o que era que os outros pensavam. E no terceiro momento, que foi no último, nós entramos também, aí eu fui lá, perguntei para eles o que era que tinha dentro de um livro, e aí Ricardo Azevedo me ajudou de novo. Aí tem, ó, um texto de Ricardo Azevedo dentro do livro. Então, foi perguntado para eles o que tinha dentro de um livro. E, para finalizar, na campanha do Livro Vivo, teve uma professora chamada Gilza, da escola, acho que JK. Fizemos a leitura desses textos com ele, ela sugeriu uma atividade que foi interessante. Então, ela disse, Thelma, dá para a gente trabalhar em forma de música, fazendo eu já vou encerrar, fazendo a paródia da Dona Baratinha, não é? Então, é mais ou menos assim, só para passar para vocês, não vou fazer a leitura toda, não. Não vai dar tempo, não. Ó. Dentro do livro, é mais ou menos assim. Tem partida, tem viagem, tem estrada, tem caminho, tem procura, tem destino. Lá dentro do livro, ha, 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 ho, ho, ho. Lá dentro do livro, ha, 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 ho, ho, ho. Lá dentro do livro, tem princesa, tem herói, tem fada, tem feiticeira, tem gigante, tem bandido. Lá dentro do livro, ha, 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 ho, ho, ho. Lá dentro do livro, ha, 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 ho, ho, ho. Lá dentro do livro. Muito obrigada. Sobre práticas de leitura. Para darmos início ao projeto, convidamos aí Português com Gênero, da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Orlando Dantas, professor Marcos França. Bom, nosso projeto, intitulado Português com Gêneros e Artes, né, tem a ver com a nossa disciplina, que é língua portuguesa na unidade escolar. E artes tem a ver, né, obviamente, com toda a nossa proposta. Né? Quando a gente fala português, ensino de língua portuguesa, pretende abordar a nossa proposta, o trabalho com a teoria dos gêneros textuais e discursivos, e, aliado a essa proposta, o trabalho com as artes de um modo geral. Tá? Então, nosso trabalho, nosso projeto, tem um trabalho em conjunto com a disciplina de artes. Então, nossa escola, né, EMEF Jornalista Orlando Dantas, a professora Diana Silva Santos é a nossa professora de artes, e quando a gente coloca ali abrangência, ciência e geografia, é porque, especificamente, nesse trabalho que nós vamos apresentar hoje aqui, nós fizemos uma abordagem temática sobre, como tema transversal, meio ambiente, né? E buscamos a parceria dos professores Manuel Messias, de Ciências, e da professora de Geografia, Joelma. Nosso período de execução, ou seja, o projeto ainda não foi concluído, tá? Ainda está em andamento. A nossa proposta é para todo o ano, não é um momento estanque.
Então, nosso projeto abrange o nosso trabalho, é o nosso planejamento anual, tendo 4 temas dentro desse. Para cada unidade, nós trabalhamos um tema. Só que a gente estendeu o tema meio ambiente, porque fazia parte do projeto maior da escola, que infelizmente não sei se será apresentado nesta oportunidade, né? Mas que foi enviado para também estar presente neste momento. Então, nós traçamos como objetivos, né, sensibilizar o corpo docente, no sentido de levá-los a se perceber como agente sujeito de seu próprio fazer. Despertar e desenvolver competências e habilidades linguístico-artísticas nos alunos, né? São 2 termos que estão na moda, competências e habilidades, né? Não podemos esquecer das teorias pedagógicas. Promover a elevação da autoestima dos discentes. Percebemos que os alunos têm um índice de aproveitamento baixo porque a sua autoestima anda muito baixo. Eles não se percebem, o que a gente aponta lá como fundamental no primeiro objetivo, né? Ele não se percebe como agente, o sujeito do seu próprio fazer, sujeito da ação do seu fazer. Então, desde já eu vou colocar, né, qual é o nosso ponto de partida. Nós somos contrário a uma tradição, né, normativo-gramatical de ensino de regras, de decoreba, de conceitos e regras, regras e conceitos, que não leva a lugar nenhum. Não possibilita o fazer leitor e o fazer escritor no discente. Então, a gente propõe que as práticas de linguagem, práticas linguageiras e discursivas devem ser proporcionadas de forma efetiva, fazendo o aluno ler, fazendo o aluno escrever. E perceber que a língua, ela não existe isoladamente, mas ela está sempre em contato com outras linguagens. E essas linguagens não se restringem apenas à língua portuguesa escrita ou à língua escrita, mas às diversas linguagens que permeiam o nosso espaço social. Então, não podemos deixar de lado que o aluno perceba que existem as linguagens artísticas, e não só estas, né? Certamente trabalho que vai envolver também as novas linguagens, né, ligadas à internet, enfim. Promover a leitura, a análise e a produção escrita dos gêneros textuais midiáticos de forma crítica e reflexiva. Você desenvolveu o leitor crítico e reflexivo. Dentro da temática que eu acabei de citar aqui, que nós trabalhamos com certo empenho, né, e prolongamos para mais de unidade de escolar, dentro da nossa disciplina, nós abordamos os gêneros midiáticos. Então, gêneros que estão presentes na mídia, como a notícia, artigos de opinião, o editorial, porque nosso projeto chegará ao final, como proposta final desse projeto, agora em dezembro, que é a produção do fanzine, das 2 turmas de 8ª séries com as quais nós trabalhamos. Então, é preciso fazer, né, dessa proposta de gênero, trabalhar com as sequências didáticas. Então, trabalhar com a proposta de sequências didáticas não é um momento estanque, mas é um trabalho contínuo que deve ser levado, na verdade, são oficinas que devem ser praticadas para que o aluno adquira, apreenda, não só aprender, mas aprender este fazer, mas para que ele precise chegar a esse ponto, esse objetivo final, ele precisa passar por todo um processo. Então, como escrever, produzir uma notícia, nós estamos formando jornalistas, não é esse o objetivo, né? Fazer aqui um pequeno trocadilho com o nome do patrono da escola, não é esse o objetivo, formar jornalistas, mas de fazer o leitor que seja capaz de ler um texto de notícia, que se depare com a notícia na televisão e reflita sobre aquilo que foi dito e seja capaz de dizer a sua palavra, quando ele contestar, quando ele confrontar aquilo que está lá. Então, despertar o escritor, né? Não o escritor no sentido literário, mas quem sabe, mas o artista por meio de produções textuais, literárias, dramáticas e pictóricas. Nesse sentido, nós desenvolvemos algumas atividades nesse trabalho em conjunto da língua portuguesa com as artes, envolvendo as várias linguagens. E a gente propõe uma transformação de linguagens. Então, nós partimos sempre de a peça teatral que os alunos apresentaram, tá? Foram atividades já realizadas, dramatizaram, já que estamos trabalhando com os textos midiáticos, dramatizaram um telejornal, fizeram entrevista, produziram paródias, coro, uma coreografia,
que infelizmente não vai ser apresentada aqui, embora eu tenha escrito, né, para que essa coreografia estivesse aqui presente. Criação pictórica, pintura, painel, uma logomarca, eu chamo sempre uma logomarca, porque foi um processo de criação da logomarca do fanzine, que será produzida agora em dezembro. Então, tudo isso fez parte do processo. Nós tivemos não diria um concurso, né? Mas houve um trabalho de eleição, os grupos trabalhados em grupos, cada grupo criou uma logomarca e os alunos depois, eles votaram qual seria a marca mais ideal, o desenho que eles criaram para figurar como sendo a logomarca do fanzine. Assim como a criação, produção poética, produção de texto do gênero do argumentar, que é o gênero artigo de opinião editorial, que fará parte, né? Lembrando que todas essas produções textuais são direcionadas para figurarem como os elementos, né, constituintes do nosso fanzine. Então, as notícias, os artigos de opiniões, os editoriais, depois serão selecionados, os alunos votarão quais textos irão constituir o nosso fanzine. A produção do gênero relatório, como trabalhamos com, né, e justifica pelo que está logo abaixo. Criação de panfletos com fins de conscientização ambiental da população da escola e do bairro em que a escola está situada. Criação de slogans. A criação de slogans serve também como... um deles figurará como um dos slogans do nosso fanzine. Visita à usina de reciclagem de material. Visitas a espaços verdes como os parques ou reservas ambientais. Visita ao bairro onde os discentes moram e onde a escola está situada. Produção de texto de gênero relatar. Notícias, entrevistas e reportagens. A produção do gênero relatório é justificada pelas nossas visitas, que foram todas elas realizadas, graças a Deus, e felizmente todas elas foram realizadas. Nós fomos a Cari, né, no bairro Santa Maria, nós visitamos o Parque da Sementeira, visitamos o Parque da Cidade, mas o primeiro trabalho, o pontapé inicial, foi primeiro fazer com que os alunos visitassem a própria escola, para sentir a escola como seu ambiente. Primeiro momento, né? Já que nós tínhamos vamos dizer assim, uma visibilidade dentro da sala de aula que não era nada agradável, no sentido de que eles não tinham cuidado de manter a sala de aula higienicamente limpa. Então, o primeiro trabalho foi que eles sentissem que aquela escola, primeiro, a sua sala de aula, depois a escola como um todo e o bairro como sendo parte do seu ambiente. Porque a ideia que eles tinham de ambiente, né, a gente sempre parte de uma ideia geral. Sabe o que é que os alunos sentem nessa proposta de gêneros? É partir do que os alunos têm. Então, a primeira coisa foi saber o que é esse meio ambiente. Então, as ideias que eles têm de meio ambiente que é sempre relacionada à natureza, preservar a natureza, conservar a natureza. E não tem o conceito de que meio ambiente é um ambiente em que ele está situado. É todo espaço que o ser humano ocupa. E começa pela sala de aula, começa pela escola. Então, resultados alcançados. Os alunos produziram um texto poético, notícias crônicas. Montaram peças teatrais, coreografias e painéis. E telejornais. E a gente faz questão de apresentar aqui um desses resultados, uma crônica produzida pela aluna Tamira Silva de Santana, da 8ª série A, intitulada A Árvore. Devo ressaltar que teve, claro, a interferência do professor. Tá? O texto não está aqui tal qual a aluna produziu, porque preciso desse processo da refacção do texto. E aí é onde entra o papel do professor. Vamos lá. O título é A Árvore. Era para ser um dia comum como qualquer outro. Eu, todos os dias à tarde, ia descansar embaixo de uma bela árvore frondosa, de galhos em copa, que mais parecia um gigante de vários braços. Ela era tão linda e grande, fazia tanta sombra, ficava em frente à minha casa. Era um belo pé de ficus. A sugestão do pé de ficus foi do professor. No canteiro da rua. Adorava me sentar debaixo dela após o almoço. Adorava também escutar os pássaros cantarem. Ah, como eles cantavam. Me enchiam a vida de vida. A velha árvore era lugar de reprodução e de continuidade da vida. Meu avô me disse que quando era criança, o pé de fico já estava lá, firme. Ele brincou nela com seus amigos. Muitos anos se passaram, muitas gerações se passaram, novas casas foram construídas, o bairro cresceu, ruas foram calçadas e a velha árvore continuou lá. Neste dia,
Encontrei meu avô de pé, olhando o monumento verde com um olhar triste, perdido no tempo, voltado para o passado. Num tempo de antes, de menino, acho, de quando ele subia por aquele tronco e se pendurava feito macaco naqueles galhos que não eram mais aqueles. Aqueles eram outros, donde outros e outros ramificaram. Vão cortar o velho ficus, disse meu avô com voz melancólica. Os homens da prefeitura estiveram aqui, disseram que vão cortar porque está atrapalhando. Eu vi ela crescer e cresci com ela. Foi brincando aqui que eu conheci sua avó, ainda menina. Seu pai brincou aqui. Eu protestei, mas eles disseram que receberam ordens. Desde quando uma árvore atrapalha, é sinal de que a vida perdeu sentido. Mas vô, tentei falar, mas ele nem me ouviu. Entrou em casa. Os homens estavam chegando com as ferramentas. Fiquei olhando a vida se esvaindo a cada galho cortado e que caía ao chão sem vida. A cada pássaro que voava com o barulho das motosserras. Agora, não ouvia mais o canto suave e harmonioso de todas as tardes. Só ouvia gritos de dor dos desamparados, dos desabrigados de seu lar. Perdi a sombra, perdi a música. Ela tombou, por fim. Tudo acabou. Prevaleceu a vontade do homem. Aqui tem palmas para Tamires. Só devo lembrar que, como vocês viram, crônica, né? Nós tivemos esse ano o concurso, né? As Olimpíadas de Língua Portuguesa, produção na oitava série ou nono ano, né? Produção de crônicas. Então, antes de chegarmos a esta crônica, que aborda, como vocês viram, a temática do meio ambiente, a consciência ambiental, eles passaram por todo esse processo, as oficinas, né? E concorreram ao concurso. Uma das redações escolhidas foi a da Tamires, que não é esta redação, né? Essa aqui é uma redação posterior, uma crônica, né? O que demonstra o amadurecimento da aluna. Não posso, infelizmente, trazer a primeira versão para que a gente pudesse perceber o processo de maturidade a que essa aluna chegou, né? E de como ela passou a dominar, vocês perceberam aí, o gênero crônica, né? Há os elementos necessários para dizer que aquilo é uma crônica. Okay? Aqui nós temos algumas fotos, que foi o primeiro momento. Vocês observam, lá ao fundo é a nossa escola. Ali é o muro. Ali na frente tem uma lixeira. Do lado da escola. Onde as pessoas jogam de tudo. Restos de material de construção. Até televisores velhos, antigos, são jogados ali. Infelizmente. Então, o primeiro processo de conscientização foi perceber que a nossa escola estava envolvida, infelizmente, de forma não muito politicamente correta. Esse aqui foi um momento da oficina que nós tivemos sobre o fanzine. Tá? Então, as alunas estão simulando uma entrevista. E essa aqui foi a peça teatral, uma das peças teatrais produzidas por uma das turmas. Obrigado, bom dia a todos. Teremos também a apresentação dos projetos que trazem abordagens sobre práticas de ensino dos diversos componentes curriculares. Vamos então ao projeto A Dança como Contribuição no Processo de Ensino-Aprendizagem, da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Dom José Vicente Távora, com a apresentação da professora Maria Vaneide Ferreira. O projeto A Dança, uma contribuição no processo de ensino-aprendizagem, ele surgiu de um sonho, de levar a dança para as comunidades carentes. E esse sonho começou em 2005, quando eu cheguei no Dom Távora para lecionar. Pode sentar, Ingrid. Para lecionar. Então, começou com uma parceria de uma academia de dança de Aracaju, Centro Artístico de Dança, com o Dom Távora, que eu fazia aula nessa academia e também dava aula. Então, a dona ela sempre trabalha com inclusão social e ela fez esse convite. Vamos formar uma parceria? Nossa, eu achei ótimo. Então, começou esse trabalho. A parceria começou no início de 2005 e foi até o final de 2008. Infelizmente, chegou ao final porque o custo era muito alto para a academia e ela já tinha um trabalho com outras meninas do Oratório de Bebé, que era um número maior, e esse trabalho tinha começado antes do nosso.
Então, infelizmente, aí as meninas tiveram que sair. Mas o trabalho continuou na escola. Então, aí foi quando surgiu a ideia de colocar no papel e fazer um projeto da dança. E o nome, a dança, uma contribuição no processo de ensino-aprendizagem, na verdade, o projeto não queria só a dança pela dança. Queria, além dos benefícios que a dança pode trazer para uma pessoa, questão de postura, né, beleza, cultura, eu queria fazer um elo com a educação. Como a nossa rede, ainda a gente precisa correr atrás para os nossos alunos melhorarem a média, foi que eu pensei, estou um pouquinho nervosa, não sei porquê, estava tudo tão bem. Mas calma. A dança trabalha muito a questão da timidez. Eu sou uma pessoa tímida, mas com meus anos de dança, vários anos, consegui me soltar mais. Certo, então, o nome do projeto começou assim. Eu queria algo que fizesse um elo com a educação. Então, pensamos, né? Porque lá na escola, assim, o projeto não é meu. O projeto é nosso, é da escola, porque todos contribuem, todos veem esse projeto com olhos assim. Quando fala assim, o balé Dom Távora, a escola toda se envolve. Então, queria fazer esse elo e queria mostrar que a dança ela pode contribuir para o processo de ensino-aprendizagem. Eu tirei pela minha própria experiência, que eu danço desde pequena, e a dança ela nunca atrapalhou os meus estudos. Pelo contrário, ela me tornou fez com que eu me tornasse uma aluna mais atenta, organizada, disciplinada, certo? Aí surgiu o nome. Que é a dança como contribuição no processo de ensino-aprendizagem. Justificativa. O que levou a gente a implantar esse projeto? Eu acabei de dizer. Contribuir no processo de ensino-aprendizagem das alunas. A dança na escola deverá ter um papel fundamental enquanto atividade pedagógica. Atividades que irão estimular na criança a capacidade de solucionar problemas de maneira criativa, porque a dança tem essa coisa de tornar a pessoa mais criativa, desenvolver a memória, que a dança, as sequências coreográficas, os movimentos, tudo isso exige da memória. O raciocínio, a autoconfiança, que é uma coisa que assim vai ser importante no processo da aprendizagem, porque um aluno confiante, ele vai ter melhor desempenho em sala de aula, porque ele vai ter mais confiança em si mesmo. Então, vai prestar atenção às aulas. Não, isso eu posso fazer, isso eu vou fazer. Por quê? Por que não? E a autoestima, que talvez seja a coisa mais fundamental na dança. Ela trabalha muito a questão da autoestima. É só vocês olharem para as meninas, elas têm uma postura, parece que são meninas bem... Sorriam, meninas! Cadê vocês? Está entendendo? Então, a gente pode ver, durante a implantação do projeto, como essas meninas mudaram. Assim, quando a gente olha para essas meninas, a gente se emociona, dá vontade de chorar. E tudo isso vai contribuir no processo de ensino da aprendizagem. Para Ferreira, a aprendizagem dos movimentos complexos da dança e de outros esportes faz com que cresçam mais conexões entre os neurônios, aprimorando a memória. Assim ficamos mais aptos a processar informações e aprender. Então, a dança, o balé, nos dá essa condição. Isso é comprovado cientificamente. Objetivo geral. Mostrar que a dança está voltada para o desenvolvimento global da criança e do adolescente, favorecendo todo tipo de aprendizagem e ajudando-os a desenvolver seus aspectos motores, cognitivos e sociais, contribuindo assim na aprendizagem escolar. Uma criança na pré-escola, ela é a fase que a gente mais trabalha a coordenação motora. Então, a dança, ela vai ajudar muito isso. Ela vai fazer com que a dança vê a questão da lateralidade, frente, trás, em cima, abaixo. Trabalha muito braço, mão, e tudo isso vai favorecer até o momento que a criança pega no lápis para poder
a rabiscar, fazer seus primeiros rabiscos. Tudo isso vai ajudar. Os específicos, rapidinho. Primeiro de tudo, a dança ela não pode ser vista assim como uma coisa qualquer e ser feita em qualquer lugar. Não. Ela tem que ter o espaço dela, a estrutura dela. Então, criar uma sala de dança com uma estrutura adequada para os alunos do projeto. Essa é a nossa sala de dança. Essa sala de dança, ela foi financiada com os recursos próprios da escola. O bazar da escola, a ajuda dos professores, a ajuda da coordenação e de muitos funcionários. Por exemplo, as barras, elas, com a reforma da quadra, um funcionário pegou. Eu digo, eu quero umas barras. Ele disse, não se preocupe. Pegou os ferros que sobraram da reforma da quadra e ele foi lá e fez as barras, que é uma peça fundamental na sala de dança. O espelho foi comprado com recurso do PDDE. E, futuramente, a escola vai passar por uma reforma e já tivemos a oportunidade de ver no projeto a nova sala de dança, que, com certeza, deve ser belíssima e deve ser toda estruturada para receber os alunos. Desenvolver a coordenação motora de forma ampla, tudo isso eu já falei aqui. Adquirir habilidades e preparo corporal básico para a criação e interpretação da dança. Vocês tiveram a oportunidade de observar ontem na apresentação das meninas. Levar o aluno a comunicar-se e relacionar-se bem com os demais, a fim de manter uma certa harmonia, disciplina, união e interação dos grupos. Bem, gente, eu estou achando o tempo tão pequeno. E eu ainda tinha tanta coisa para falar, mas eu vou ser rápida, espera ainda. Incentivar a inclusão social, provar que é possível obter bons resultados na dança com as crianças de qualquer classe social. Gente, a dança, o balé clássico, não é só para classe privilegiada, não. Porque o balé clássico ele tem uma origem na França, da burguesia. Mas a gente pode provar que essas meninas, elas dançam igual ou até melhor do que qualquer grupo de dança da capital de Aracaju, porque eu conheço as academias, eu assisto todos os espetáculos no final do ano, e essas meninas não deixam a desejar. Elas realmente, mostraram pra gente que isso é possível, gente. E sem falar que os meninos, os alunos da comunidade carente, eles já têm aquela coisa própria para dança. Eles não têm a técnica, mas assim, os meninos da comunidade carente, nossa, sabe a rocha, sabe tudo, entendeu? Mas a gente queria levar mesmo era a dança, a história da dança, mostrar para eles o que a dança pode fazer por eles. Metodologia. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados, houve uma pesquisa. Foram 3 questionários, certo? E uma aferição dos diários de classe, porque foi analisado os diários antes das meninas, porque é analisado, porque elas têm um projeto, mas elas também têm que fazer por onde? Elas têm que ser pontual na escola, tem que ter frequência, pode-se dizer 100%, só faltar por necessidade, e tem que ter um desempenho bom em sala de aula. Elas nunca começam uma aula sem antes ter feito, porque a gente dá aula no turno contrário, sem ter feito atividade de casa. São critérios que elas precisam entender que o estudo é a coisa mais importante e que a dança ela vem apenas para ajudar elas a melhorarem. Não pode esquecer jamais do estudo, porque, como a gente diz para elas, quem não estuda hoje não é nada nessa vida, não é verdade? Então, pronto. Resultados. A pesquisa buscou investigar um bom desempenho das crianças na aprendizagem escolar em decorrência da prática rotineira da disciplina da dança. Aqui só um exemplo dos questionários foram aplicados antes do início das aulas e depois, né? Como essas alunas eram antes de começar as aulas, a frequência delas, a pontualidade, as atividades de casa. E foi no primeiro momento, 3 meses após a entrada delas na dança, os números já aumentaram. Bastante, elas melhoraram. Então, né, elas começaram a perceber e a entender. Participa do projeto, mas eu tenho que ir para a escola. Eu tenho que chegar cedo na escola, porque é uma mania da aula começar às 7 e chegar 7:50, né? Aí não pode perder a aula. Fazer as atividades de casa é importantíssimo, né? Porque como é que vai ser? Tem que ter
A família tem que participar, não só pode ser a escola. Organização, concentração. Pronto. Aqui foi o segundo momento. Não, aqui foi o outro questionário, né? Como elas assinaram as alternativas que mostram os benefícios que a dança pode trazer na sua vida. Nesse primeiro momento, o resultado a gente percebeu que elas não tinham muito noção do que a dança poderia trazer para elas. Mas no segundo momento que a gente aplicou o questionário, os números também, elas só tinham uma coisa, elas só achavam que a dança era boa para a postura, só. Mas depois elas começaram a ter um entendimento maior e os benefícios que a dança pode trazer. Pronto, gente, para finalizar, a gente vai mostrar aqui, rapidinho, questão de 1 minuto, como é que acontece uma aula de balé na sala de dança lá do Dom Távora. Levante, menina. Pode. Se espalhe. Primeira posição de balé. Isso, então vamos lá. Plié, tandi. Isso, plié, tandi. Continua fazendo. No balé, elas precisam muito trabalhar a questão da memorização, porque é uma modalidade de dança, ela é a base de tudo. Então, ela tem os movimentos, todos os movimentos têm nome. Plié, bourrée, primeira posição de balé. Então, isso já é bom para a memória delas. Segunda posição de balé. Isso, plié. Essa é a segunda posição de balé. E a terceira posição de balé. Isso. Vamos mostrar a quarta posição? Quarta posição de balé. Vamos trazer a perna para mostrar qual posição? Depois da quarta, é qual? Quinta posição de balé. Isso. Vamos saltar. Isso. Uma aula de balé, geralmente, ela começa com a aula na barra. A barra é outro instrumento fundamental na sala de dança, porque a barra é que vai dar sustentação para a criança, né? É ali na barra que ela vai aprender a girar, porque a barra dá segurança. Num segundo momento, sempre é no meio, de frente para o espelho, para a criança poder analisar os movimentos, se sua postura está correta, observar a da colega. Vitória, veja a postura de Andréia. Aí Vitória olha no espelho, entendeu? E o terceiro momento é sempre uma coreografia, uma sequência coreográfica. E, às vezes, nem toda a aula tem o quarto momento, que é onde elas escolhem a frequência que elas mais gostaram naquele dia, às vezes em grupo, em dupla ou individual. Por que o individual? Para trabalhar, para quebrar a timidez das meninas, para levar autoconfiança para elas, que elas sozinhas elas podem enfrentar o mundo. Elas não só podem enfrentar o mundo quando estão junto com as colegas. E também tem o momento da criação. Apesar de o balé ser muito tradicional, muito rigoroso, a gente também tem esse cuidado para não esquecer da parte criativa. Então, elas criam sequências coreográficas com os movimentos que elas já sabem. Bem, gente, passei, não foi? Não, pode continuar, professora. Bem, gente, é isso. A gente quer mostrar que a dança, que uma criança que dança, que uma criança que pratica esporte, tudo isso é bom para elas, até porque afasta elas das drogas, de envolvimento com pessoas, porque elas têm estar envolvidas em uma atividade que exige organização, disciplina. E é isso, gente. A gente quer mostrar que a dança ela pode contribuir no processo de ensino-aprendizagem. Obrigada.